Dia, meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC. Estamos iniciando agora a parte 4 do nosso curso sobre hidrelétricas. Nessa parte, focaremos nossos comentários sobre as turbinas. O primeiro tipo de turbina que vamos comentar são as turbinas Francis. As turbinas Francis são caracterizadas por 4 componentes principais. Primeiro, a chamada caixa espiral, como o nome já sugere, possui uma forma de caracol e conduz a água dos reservatórios até o distribuidor, passando pelo conduto forçado. Então, percorrendo essa trajetória da água, passamos pelo conduto forçado, chegamos à caixa espiral. Ela envolve o distribuidor com a função de que a água incida sobre o distribuidor por todos os lados. O distribuidor é caracterizado por pás orientáveis que giram simultaneamente no mesmo ângulo, proporcionando a descarga correspondente à potência demandada, com um ângulo mais adequado para a entrada da água no receptor. Então, como nós sabemos, num sistema elétrico nós temos variações de demanda. A menor ou menor demanda vai corresponder a uma menor ou maior vazão incidente sobre as pás. E como controlar essa vazão? É exatamente essa a função do distribuidor. Então, nós temos uma estrutura circular ao redor da turbina e através dessas pás eu posso fechar totalmente a entrada da água, posso abrindo lentamente, de modo que a água vai entrando, e posso abrir totalmente para o caso da vazão máxima. No interior do distribuidor se encontra o rotor, né, também chamado de roda ou receptor, que é onde se opera a transformação da energia hidráulica e mecânica sobre a forma de conjugado de forças, que, aplicada às pás, comunica a rotação ao rotor e a árvore de rotação. Então, é o elemento principal, é o central da turbina, onde estão as pás que recebem o volume, a vazão da água, gera um conjugado, o eixo da turbina está ligado ao eixo do gerador e, através desse processo, ocorre a conversão eletromecânica e a consequente produção de energia elétrica. Ao passar do rotor, a água cai em um túnel, em um poço, chamado de tubo de sucção, tubo aspirador ou difusor, que obviamente tem a função de conduzir a água que sai do rotor até devolver ao rio. Nós temos aqui uma figura onde estão indicados esses componentes que nós acabamos de falar. Então, percorrendo o trajetório caixa espiral, veja que a seção do lado direito tem uma área maior do que a seção do lado esquerdo, porque ela vai reduzindo de área à medida que a água vai penetrando no distribuidor. Esse anel ao redor do rotor, chamado distribuidor, em que eu tenho essas pás que permitem uma passagem de uma maior ou menor vazão. No centro nós temos o rotor, onde estão as pás, e exatamente ao rotor está preso um eixo, como podemos ver na imagem, e a esse eixo está na parte superior o eixo do gerador elétrico, responsável obviamente pela geração de eletricidade. E por último o tubo de sucção, o difusor, onde a água, após incidir sobre as pás, cai e é devolvida ao rio. Aqui temos um foco, um zoom aqui do rotor da turbina Francis, para exemplificar melhor a sua estrutura característica, as pás com esse formato. Temos aqui do fabricante, né, Voith Hydro, uma outra vista, uma outra possibilidade de entender a estrutura da turbina, mostrando os componentes que nós já falamos: caixa espiral, distribuidor, rotor e o canal de restituição ao rio.
Aqui temos uma vista da parte superior do distribuidor, um conjunto de bielas que, ao girar, faz com que todas as pás do distribuidor girem, fechando ou abrindo e permitindo uma maior ou menor vazão para incidir sobre as pás do rotor. Aqui uma outra visão do sistema, que é todo mantido sob grande pressão para poder fazer o giro dessas pás que controlam a vazão da água. Uma pergunta pode ser feita, Paulo, onde é que essa turbina Francis é vista no Brasil? Nós temos aqui um exemplo da segunda maior hidrelétrica do mundo, Itaipu, que utiliza turbina Francis. Então, fonte Itaipu, nós temos os componentes de cima para baixo, os componentes que comentamos, né? O servomotores do anel situado na parte superior do distribuidor. Temos o rotor, observem aqui no caso de Itaipu, um rotor de 295 toneladas. Ao redor do rotor estão as palhetas diretrizes, que vão exatamente girar, permitindo uma maior ou menor entrada de água no rotor. Um pré-distribuidor com pás fixas que vão direcionando o melhor ângulo de ataque do fluido sobre as pás. Temos aqui a caixa espiral, veja aqui no caso de Itaipu, cada caixa espiral pesando 600 toneladas. E aqui do lado da caixa espiral, o trecho final inferior do conduto forçado, que trouxe a água lá da barragem. E, finalmente, o tubo de sucção, que é o responsável pela restituição, devolução da água ao rio. Mais uma vista também de Itaipu, os componentes todos que nós comentamos aqui, apresentados de outra forma. Especificamente ainda sobre Itaipu, são 20 turbinas do tipo Francis, cada turbina com potência de 715 megawatts. Nós temos, observem aqui a questão da queda, nós temos uma queda líquida de projeto de 118 metros, uma vazão nominal unitária de 690 metros cúbicos por segundo. Né? A peça indivisível mais pesada, rotor, 296 toneladas. Aqui uma aplicação interessante, nós vemos uma configuração diferente de uma turbina Francis, observem o formato da pá, e nós temos em estágio, 3 estágios, ou seja, 3 unidades se somando aí para o resultado final. Esse tipo de aplicação que nós já comentamos é encontrado nas chamadas usinas reversíveis, né? Que operam ora como bomba, ora como turbina. E aí, como a figura está colocando aqui, uma turbina bomba, que devido às características do Brasil é pouco encontrado no país, mas é comum, por exemplo, na Europa, nas regiões dos Alpes, nas regiões de elevadas altitudes, um lago na parte superior, um lago na parte inferior, e no momento de demanda máxima, essa água desce, gerando aquele percentual correspondente à demanda máxima. Nos horários que há excedente de energia, inverte o sentido e a água é bombeada do lago inferior para o lago superior. Então, essa é uma aplicação também aqui da turbina Francis que estamos descrevendo. Segunda turbina que vamos comentar é a turbina Pelton. É uma turbina pouco utilizada no Brasil, a gente vai entender por quê. As principais características, é uma turbina de jato, né? O distribuidor é totalmente diferente do distribuidor da turbina Francis. É um bocal, esse bocal ele proporciona um jato que incide sobre a pá do receptor. E a regularização da vazão é por meio de uma agulha. Então, imagine esse bocal, na ponta dele há uma agulha. Ao avançar da agulha, eu fecho o bocal. Se eu recuo a agulha, eu permito que a água saia, e sai sobre a forma de um jato e incide sobre a pá do receptor. Possui um defletor, né, para caso de necessidade de desviar bruscamente
o jato. O receptor também tem um formato totalmente diferente do já visto. São um número de pás com forma de concha, dispostos na periferia de um disco. A pá possui um gume médio, que fica sobre o plano médio da roda e divide o jato. Quando o jato incide sobre a pá, ele é dividido em dois através desse gume médio. As turbinas podem ser de 1 até 6 jatos, né? E em função aí da necessidade de uma maior ou menor potência. Aqui temos uma fotografia de uma turbina Pelton de menor tamanho. Veja aí, como nós falamos, o formato aí das pás tem um gume médio. O jato d'água vai incidir exatamente sobre essa parte central, esse gume médio, e vai dividir, obviamente, aí o jato em dois e faz com que o rotor gire e apenas as pás que são apenas um número parcial de pás são atingidos pelos jatos, ou seja, ao contrário do caso da turbina France, em que todas as pás são atacadas ao mesmo tempo pelo fluido, aqui só um determinado número de pás recebe a ação do jato d'água. Aqui a imagem aqui do fabricante, observando os detalhes aí que nós descrevemos sobre as pás. Aqui o que nós falamos, então apenas parte das pás recebe a ação o jato d'água em um determinado momento. Aqui nós vemos uma configuração com 5 jatos, então são 5 pás em um determinado instante, 5 pás recebem, e à medida que vão girando, as outras vão, obviamente, recebendo a ação do jato d'água. Como foi dito, esse menor ou maior número em função dos níveis de potência que se deseja operar. Esse exemplo aqui, apesar, como eu falei, que é pouco encontrado no Brasil, mas nós temos algumas plantas que operam com turbinas Pelton. Nós temos aqui na região da Serra do Mar, ou seja, obviamente, um motivo que é pouco usado no Brasil, porque de modo geral o relevo do Brasil é extremamente plano. Então são só em apenas locais muito específicos, como é o caso daqui na Serra do Mar, no litoral de São Paulo. Vejam aí a altura, a cota, né, de 720 metros de queda, e são aqui um grupo aqui de 14 grupos de geradores acionados por Pelton, com capacidade de 889 megawatts para uma vazão de 157 metros cúbicos por segundo. Terceiro tipo que vamos falar, se tratam das turbinas Kaplan. É uma turbina axial a hélice, né, com a possibilidade de variar o passo das pás, ou seja, eu posso fazer um giro das pás da turbina Kaplan, né, e a faixa de utilização são aqui para quedas pequenas e médias e grandes descargas. O distribuidor é semelhante ao primeiro que nós vimos, o distribuidor da turbina France, tem as mesmas finalidades, e logicamente tem que haver um mecanismo para sincronizar os ângulos da pá do rotor, que giram, e as pás do distribuidor, que também giram, e todos os dois girando exatamente para se obter uma maior ou menor potência, visando atender como já foi citado, a demanda variável do sistema. Então temos dois mecanismos de controle do nível de potência desejado, do nível de potência fornecido pela turbina. Aqui é uma foto do fabricante. Então vemos aqui uma turbina Kaplan, em que o giro aqui, no caso, as pás se encontram numa posição horizontal. Como comentado, essa pá é possível girar de acordo com o nível de potência desejado. Mais um desenho aqui do fabricante, mostrando aí, veja como nós comentamos, o distribuidor é semelhante ao da Francis, a água incide e eu posso controlar a vazão tanto pelas pás do distribuidor, controlando consequentemente a potência, como posso controlar a potência pelo
ângulo de inclinação das pás. Onde encontramos no Brasil? Nós já falamos várias vezes aqui no nosso curso, barragem de Sobradinho, então é o exemplo que nós estamos dando aqui, entre obviamente outras existentes, é o exemplo que nós estamos dando aqui da uso da turbina Kaplan. Então na barragem de Sobradinho nós temos 6 turbinas Kaplan, velocidade nominal 75 RPM, vazão de 710 metros cúbicos por segundo, potência nominal 178 mil kW, altura de queda nominal 27,2 metros. Né? Então comparem aqui a queda com a queda que foi registrada no caso da turbina de Itaipu, tá? Para ver exatamente as faixas de aplicação das turbinas, das diferentes turbinas. Temos agora uma série de turbinas que elas têm como características comum o uso para pequenas quedas. Então todas essas listadas aqui são turbinas para pequenas quedas, turbinas hélices, turbinas tubulares, turbinas bulbo, turbinas trafo, stream diver. Então são todas turbinas que têm essa característica. Podem ser usadas, por exemplo, em usinas a fio d'água, como nós já comentamos, em que não há formação de reservatórios, então a própria vazão do rio é o responsável pelo giro das pás. Podem ser utilizadas em, por exemplo, usinas maremotrizes, que uma das mais famosas são localizadas no litoral da França, aproveitando aí o desnível da maré, então são obviamente a água do mar sobe, maré alta, uma barragem é fechada e em seguida a água é liberada e essa passagem, esse movimento provoca geração de energia elétrica através de turbinas de baixa queda. Então esse é, por exemplo, uma outra aplicação que se tem dessas turbinas. Aqui no caso do Brasil, uma região bastante favorável a aplicação dessas turbinas é na região norte, na Amazônia, caracterizado, como sabemos, por rios de planície. Então, é uma possível potencial aí de utilização dessas turbinas de baixa queda. Aqui temos um exemplo aqui, uma foto, uma maquete, mostra uma miniatura, mostrando uma turbina bulbo. Veja aí que são, pela representação aqui da figura, dá para a gente ver o desnível da água. Então são baixas quedas. Turbina bulbo, ela tem esse formato aí, por isso que o nome, né, que lembra aí uma batata. E no interior dela está o gerador. Vemos ali o eixo, na ponta as pás, e nós temos ali ao volta ali um distribuidor que tem a possibilidade de controlar vazões que passam pela pá da turbina. Aqui mais uma possibilidade, uma foto aqui um desenho do fabricante, né? Essa cebola, essa batata aí está logicamente hermeticamente fechada, já que toda essa estrutura está dentro d'água. E nós temos aí o gerador, o eixo, as pás do rotor, temos ali palhetas diretrizes que fazem com que a água incida com um melhor ângulo sobre as pás. Então, obviamente, que dá para se perceber também pelas imagens, são turbinas de baixa potência, tá? Para essas aplicações específicas, como citados, de baixa queda. Onde nós vamos encontrar uma aplicação recente, bastante inovadora, exatamente na usina hidrelétrica Belo Monte, né? Os dados aqui da empresa Norte Energia, responsável pela hidrelétrica, em que nós observamos Belo Monte 11.233,1 MW de capacidade instalada. A casa de força principal são 18 unidades com turbina Francis, com a capacidade total aí de 11.000 MW, ou seja, praticamente toda a potência através dessa turbina Francis, mas é um aspecto que detalharemos posteriormente, bastante
inovador do conceito de Belo Monte, nós temos uma casa de força complementar, que localizada em Pimental. São 6 unidades geradoras com turbinas bulbo, e isso leva a uma capacidade de 233,1 megawatts. Então veja que, logicamente, os níveis de potência são menores, mas há um aproveitamento e constitui a inovação que exatamente desse projeto, que apresenta, entre outros aspectos interessantes, a existência de 2 casas de força, uma com turbinas France e outra com turbinas bulbo. Outra possibilidade aqui, turbina Stream Diver, né? Seria uma turbina mergulhada. Nós temos aqui o recipiente da turbina, nós temos aqui os mancais, eixo, gerador, as pás e o bulbo em si. Então, é uma outra possibilidade, toda essa estrutura aí imersa no rio, o caso, por exemplo, de uma usina a fio d'água, por exemplo. Aqui é interessante, dados aqui do fabricante, para termos a primeira noção, o primeiro contato com as faixas de utilização, né, de cada uma das possibilidades. Então, começamos aqui, nós temos no eixo vertical a vazão, em metros cúbicos por segundo. Nós temos aqui no eixo horizontal a queda em metros. Então, começando aqui de cima para baixo, aqui na nossa legenda, Kaplan. As turbinas Kaplan estão aqui nessa faixa esquerda superior, correspondendo a vazões mais elevadas e mais baixas quedas, né? Então, nós temos aí em torno aí de 100 metros, até 100 metros cúbicos por segundo, uma queda até entre 10 e 100, e os níveis, observe também essas linhas inclinadas, são níveis de potência. Então a Kaplan ela vai se adequando até potências de entre 300 kW e 15 megawatts. Em seguida nós temos a Francis, que vai se adequando na faixa entre 10 e 100 metros de queda, 120. Nós temos aqui no eixo vertical, nós temos vazões entre inferiores a 10 até em torno de 100, mas observando são níveis de vazões menores e alturas maiores. E se deslocando mais para a direita, as maiores quedas e as menores vazões são a Pelton, né, no canto aqui direito inferior. Então, observe, como nós já tínhamos visto, há um casamento, né? Então, a potência hidráulica dado pela multiplicação da queda vezes a vazão. Então, se eu tenho uma vazão elevada, eu vou ter uma baixa queda. Se eu tenho uma queda elevada, eu vou ter uma vazão menor, exatamente para trabalhar aí num nível coerente de potência. Acrescento aqui a Stream Diver, que são essas soluções representadas aqui por essa área cinza. Então veja, são os menores níveis de queda e os menores níveis de vazão, correspondendo aí em torno aí de 50, 100 kW de potência. Tá? Então exatamente como nós tínhamos mostrado, caracterizada a pequenas centrais hidrelétricas. Então, essa é uma primeira informação para nós termos aí uma primeira noção de quais turbinas se adequam em quais faixas de vazão e queda. Uma outra possível forma de classificar as turbinas, nós temos turbina de ação total e turbinas tangenciais ou de ação parcial. Como o nome já sugere, nas turbinas de ação total, a água atua simultaneamente em todas as pás do rotor, e nas turbinas tangenciais ou de ação parcial, ela é lançada sob uma forma de jato sobre um número limitado de pás em um determinado momento.
Como nós já vimos, o caso de ação parcial, o exemplo clássico é a turbina Pelton. No caso da ação total, nós temos 3 subdivisões: radial, axial, escoamento misto ou diagonal. Todas essas divisões, classificações são feitas baseadas na trajetória do fluido, né, da água sobre o rotor. Então, nós temos, no caso da radial, o fluido atua sobre o receptor num plano normal ao eixo da turbina. A axial ele vai a uma superfície cilíndrica de revolução. Escoamento misto passam gradativamente de radial para axial. No caso da axial, nós temos o exemplo das turbinas hélice, Kaplan, tubular, bulbo, Straflo. No caso de escoamento misto ou diagonal, é o caso da turbina Francis. Bom, com isso nós encerramos. Temos aqui as nossas referências, nosso livro Geração de Energia Elétrica Fundamentos, site da Chesf, EMAE, que são os dados da turbina Pelton, Norte Energia, que são os dados da turbina de Belo Monte, Itaipu, Voith Hidro, e todas as fotos são de minha autoria. Obrigado e até o próximo encontro.